O pessoal que foi entrando depois me pegou falando aí com o Igor sobre o final da Liga dos Campeões. Boa noite, espero que esteja todo mundo bem, que não esteja surtando já com o semestre. E vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser sobre caminho crítico. E bom, o que é o caminho crítico, né? Caminho crítico, basicamente, é a sequência de atividades no seu projeto que representa aí o caminho mais longo, né? E qualquer coisa que você faça nesse sequenciamento de atividades, ele pode interferir de alguma forma na conclusão do seu projeto. Só um minutinho. Então, bom, isso daqui ele é determinado pelo Instituto de Gestão de Projetos, né, o PMI. E qual que é o conceito, né? Tipo, o que é realmente caminho crítico? Em um projeto, a maior parte das atividades ela possui uma relação entre elas, né? Que são as dependências. A gente já viu um pouquinho sobre isso algumas aulas atrás. E o caminho crítico, como eu acabei de citar, é o percurso mais longo dessas dependências entre essas tarefas e a soma, né, de todas essas sequências em relação à duração de cada atividade equivale ao prazo total de execução do seu projeto. E o que isso interfere no seu projeto? Se qualquer atividade que esteja sendo executada naquele momento e que faz parte do caminho crítico sofrer algum tipo de atraso, a duração total do seu projeto vai ser alterada de alguma forma, tá? E as atividades que não fazem parte do caminho crítico, elas podem atrasar, né? Tipo, elas têm alguma folga que permite esses atrasos? Elas têm, de certa forma. E o que são essas folgas, né? Para que existem essas folgas? As folgas, elas são geralmente dadas em dias, sempre em dias, e é justamente o espaço entre uma atividade e outra que permite que você comece ou não aquela atividade daquela etapa no dia que foi estabelecido, sendo que quando você adia ou antecipa aquela atividade, a duração total do seu projeto não vai ser alterada. Deu para entender até aqui? Sim. Tá bom. Perfeito. Da parte das folgas, tá? Eu preciso deixar bem frisado na cabeça de vocês que somente as atividades que não fazem parte do caminho crítico possuem folgas, tá bom? Porque, como eu já falei, tudo aquilo que faz parte do caminho crítico, se atrasar, vai atrapalhar a duração total do seu projeto. Como que a gente analisa, né, o caminho crítico? Primeiro, você tem que ter a estimativa de duração de cada atividade, de todas as atividades do seu projeto, e você tem que ter determinado já de alguma forma todos os predecessores de cada atividade, todas as dependências da atividade. Uma vez que você faz isso, você vai listar todas essas atividades com as suas durações, fazer uma análise das relações entre essas atividades, identificar a data de início e a data de término de cada uma delas e ver quais que possuem folgas e quais que não possuem, tá bom? E bom, falei bastante sobre o caminho crítico, vocês devem estar se perguntando qual que é a vantagem de usar esse troço, né? Porque tudo tem que ter um propósito. E a vantagem de você determinar qual que é o caminho crítico do seu projeto é que você vai ter um controle muito maior dos prazos, né, de cada uma das atividades, e de certa forma evitar que atrasos não previstos aumentem aí o custo do seu projeto.
Além disso, uma vez que você sabe qual é o caminho crítico, você consegue antecipar alguns problemas que podem vir a acontecer, além de conseguir alocar de uma maneira muito mais eficiente todos os recursos do seu projeto. Então, vamos supor que o seu recurso, o recurso do seu projeto é pessoas, né? E aí você conseguiu identificar qual que é o seu caminho crítico. E para poder evitar algum tipo de atraso, você pode alocar uma quantidade maior de pessoas trabalhando em algumas tarefas, de forma que aquelas tarefas vão ser executadas dentro da duração que você estabeleceu, certo? Eu não estou vendo o que vocês estão falando no chat. Então, abre o microfone e conversem comigo hoje. Tudo certo, sim, Gabi. Perfeito. Então, vamos pensar um pouquinho. A gente tem aqui essa sequência de atividades e todas elas têm uma ligação entre elas, certo? Então, as atividades B, C e D dependem da atividade A atividade F depende da atividade B e C, a atividade E depende da atividade D, e a atividade G depende da atividade E e da atividade F. Só olhando aqui, sem falar sobre duração, sem falar sobre nada, vocês conseguem identificar qual que é o caminho crítico desse projeto? Vamos chamar isso de projeto? O ACFG? Ou ABFG? Ah, não dá, não dá. Alguém mais quer arriscar? Sim, não, talvez. Deixa eu mudar um pouquinho, né? Tá. Então, vamos mudar um pouquinho o cenário. Se eu der a duração de cada uma das atividades, vocês sabendo da relação que existe entre elas, vocês conseguem dizer para mim qual que é o caminho crítico? Agora eu diria que é o ADEG, porque somados os dias dá mais tempo. Perfeito. Mais alguém? Ok. Quem que falou agora? Eu, Felipe. Ok. Bom, o Felipe respondeu certinho, parando para poder analisar toda a relação entre essas atividades. A gente pode dizer que o caminho crítico é aquele que tem a maior duração, que no caso vai ser entre as atividades A, D, E e G. Tá? Então, como assim? Né? Como isso acontece? Somem a duração de cada uma das tarefas em cada um dos caminhos que você tem aqui. Se você somar as atividades A, B, F e G, você vai ter uma duração total de 14 dias. Se você somar a duração das atividades A, C, F e G, são 15 dias. Indo pelo caminho A, D, E e G, você tem uma duração de 17 dias. O que isso significa? Significa que o seu projeto total vai ter uma duração de 17 dias, começando aqui na atividade A e terminando na atividade G. Certo? Eu fiz aqui uma continha, né? E vocês devem estar se perguntando, poxa, mas a gente está usando um programa para poder calcular a duração do nosso projeto, onde eu coloco todas as atividades, data de início, data de término, recurso, restrição, e eu vou ter que calcular o caminho crítico sozinho, na mão, na raça? Não. O Project Libre, ele faz isso automaticamente, tá? Então, não se desesperem. E bom, e quanto às folgas, né?
Novamente, pegando o mesmo sequenciamento de atividades e a mesma duração entre cada uma delas. Vocês sabem falar para mim qual vai ser a duração, vamos dizer assim, das folgas entre o caminho ABFG e o caminho ACFG? A gente tem aqui em cima a duração total de cada uma delas. Seria 3 e 2, respectivamente? 3 e 2, respectivamente, certinho. A folga, ela vai ser determinada pela duração total do seu projeto e a duração daquele caminho, tá? Então, vocês vão pegar aí o caminho mais longo, que no caso é esse daqui, e vai subtrair pela quantidade de dias que esse sequenciamento de tarefas vão durar, tá bom? Aí vocês me perguntam de novo, mas poxa, eu vou ter que fazer isso na mão? Não. O programa ele faz isso sozinho para você. Show? Alguém está com alguma dúvida sobre essa parte um pouquinho mais conceitual sobre o caminho crítico? Eu acho que não. Então, bom. Vamos ao programa, né? Que eu acho que é o mais importante. O que a gente sabe? A gente sabe que o caminho crítico, ele é aí a duração, o caminho mais longo, né? Cujo sequenciamento de tarefas corresponde à duração total do seu projeto. Eu criei aqui um projeto para essa aula, chamado Projeto Todo, que tem 2 etapas com 3 e 4 tarefas, respectivamente. Cada uma dessas atividades, elas têm uma duração de 3 dias, então o meu projeto total, ele tem a duração de 3 dias também, certo? Se vocês olharem aqui no diagrama, vocês vão perceber que todas as atividades, elas estão em vermelho. O que isso quer dizer para o programa? Que todas essas atividades, elas correspondem ao caminho crítico do seu projeto. Por quê? Porque todas elas estão começando e terminando, né? Tipo, elas têm uma duração que corresponde à duração total desse projeto. Show? Então, eu vou começar aqui fazendo algumas mudanças na duração dessas atividades para vocês entenderem um pouquinho como que funciona no programa. Então, aqui, que está com 3 dias de duração, eu vou colocar 7 dias. Percebam que mudou, certo? E por que mudou? Porque agora a duração total do meu projeto, ele não é mais de 3 dias, e sim de 7. Então, todas as atividades, elas estão começando no mesmo dia, porém, apenas a atividade A corresponde aí à duração total do meu projeto. Se ela começar depois dessa data aqui, o meu projeto todo, ele também vai sofrer uma certa mudança, concordam? Sim. Se o meu projeto todo está sofrendo algum tipo de mudança, significa que essa atividade ela faz parte do caminho crítico porque ela está influenciando na duração total do meu projeto. Então, eu vou voltar aqui para o nosso cenário inicial, com duração de 3 dias, e eu vou fazer algumas ligações entre as tarefas da etapa 1. Então, essa tarefa vai ser ligada nessa, e essa tarefa vai ser ligada nessa daqui. O que eu estou falando para o programa? Que para essa atividade aqui começar, que é a atividade B, essas duas
precisam ser concluídas, certo? O que o meu programa entende? Que como a soma de total de todas essas atividades que estão sendo realizadas correspondem à duração total do meu projeto, esse bloco de atividades aqui fazem parte do caminho crítico do meu projeto, ok? E se eu mudar a duração de uma dessas atividades, o que acontece? Percebam que, como a etapa 1 ela tem uma duração total de 6 dias, e agora eu peguei e falei para o programa que a minha atividade C ela não vai durar mais 6 dias, e sim 2, essa atividade ela não faz mais parte do caminho crítico, certo? Porque apenas a soma dessas duas aqui correspondem à duração total do meu projeto, e essa daqui eu consigo terminar aí com uma certa folga. E como que vocês conseguem identificar de fato que tem uma folga sem necessariamente precisar ficar checando aqui no diagrama? Se vocês clicarem com o botão direito aqui em cima de qualquer uma dessas colunas, ele vai abrir aqui uma opção para você inserir novas colunas. Então, você tem aqui um campo com diferentes funções e vocês vão pesquisar por livre Slack. O que é o livre Slack? O livre Slack, basicamente, é uma função do Project Livre que fala quantos dias de folga você tem em cada uma das suas atividades com base na data de término do seu projeto, tá? O que isso quer dizer? Significa que para nossa atividade C aqui, ela tem um dia de folga, então ela pode ser atrasada em um dia, de forma que, se isso realmente acontecer, não vai interferir aí na data de conclusão do seu projeto, tá bom? Eu vou fazer aqui algumas outras relações. Agora, na atividade, na etapa 2. Então, esse cara vai estar ligado com este. Este cara com este. E este cara com este daqui. Não. Não tá certo. Ok. A gente sabe que, por padrão, o Project Libre, quando ele cria uma dependência entre uma tarefa, ele cria a dependência do tipo finish to start, tá? Para essa última atividade aqui, para essa última atividade do meu projeto, eu vou colocar uma dependência do tipo start to restart. Só me perdoem que eu fiz a relação no lugar errado. Ela tem que estar aqui. Pronto. Bom, se vocês observarem aqui, agora a etapa que faz parte do meu caminho crítico não é mais a etapa 1, porque ela está terminando aí dentro, na verdade, antes da data final de entrega do projeto. E agora, o bloco de atividades que fazem parte do caminho crítico são esses aqui da etapa 2, certo? Se vocês olharem agora aqui nas folgas, percebam que você tem 3 dias de folga para a atividade B em relação à sua data de término. A atividade 1, ela continua com um dia de folga com relação à data de término do bloco aqui de tarefas que ela faz parte, tá? Isso considerando que se você atrasar ela, as outras atividades que dependem dela, que no caso é a atividade B, não vai sofrer nenhuma alteração. Então,
eu vou mudar essa atividade aqui para uma duração maior de dias. Se vocês percebem, de novo, que a duração total do meu projeto, ela mudou. E enquanto somente essa daqui ficou fora do caminho crítico, uma certa folga aí de 4 dias. Isso quer dizer que se ela atrasar 4 dias, essa atividade anterior que depende dela para começar não vai ser prejudicada em relação ao término do seu projeto. A gente pode continuar brincando com a duração das tarefas aqui e observar o quanto o projeto ele vai ser influenciado com isso, tá? Sobre caminho crítico, vocês têm alguma dúvida? Aqui tudo certo, Gabi. Tá, ok. Só um minuto. Às vezes, vocês vão ter que fazer essa análise de caminho crítico para o projeto final que vocês vão desenvolver. Às vezes pode acontecer de uma única tarefa no seu projeto corresponder ao caminho crítico, enquanto todas as outras que dependem dela não vão fazer parte disso. Eu vou tentar dar um exemplo, espero que funcione aqui para vocês. Quando vocês vêm aqui em avançado, a gente falou um pouquinho sobre restrição antes, a gente sabe que o quê? Que o programa, por definição, né, por definição não, né, tipo, por padrão, eles sempre consideram que todas as tarefas, elas precisam começar o mais breve possível, né? Então, eu abri aqui as informações da tarefa 3 e vamos supor que essa atividade, ela precisa começar numa data específica. Então, eu vou colocar essa data como sendo dia 5. E fechar. Eu vou mudar a duração dessa e deixar essa. Todas as durações iguais. Aqui, se vocês olharem, enfim, essas duas atividades, elas não correspondem ao caminho crítico, enquanto essas duas aqui, o programa está falando para mim que elas são críticas. Por que elas são críticas e o restante não, sendo que o restante depende dessa atividade aqui para acontecer? O caminho crítico, né, a gente sabe que ele é a soma total de todas as tarefas, né, e que se você atrasar aquela atividade, o restante vai ser influenciado também, você pode acabar aí mudando toda a duração total do seu projeto. Como eu falei para o programa que a minha atividade E, ela tem uma data para começar, o que ele entende? Ele entende que se essa atividade, unicamente essa atividade, atrasar, né, tipo, começar depois dessa data, todo o restante do meu projeto vai ser influenciado. Enquanto que para o programa não faz diferença quando essas outras duas aqui vão começar, porque elas estão dependendo desse cara aqui, certo? Enquanto esse cara, ele tem um dia específico para poder começar. Então, se vocês olharem aqui, essas atividades, elas não fazem parte do caminho crítico, porque elas não estão terminando junto com o dia de encerramento do projeto. Porém, essa atividade aqui, ela faz parte do caminho crítico, porque ela tem
uma data específica para ela poder começar e ela não pode atrasar, tudo bem? Isso pode acontecer no projeto de vocês, quando vocês estiverem aí analisando qual é o caminho crítico. Então, se acontecer uma situação como essa, não ache que está errado, tá bom? É só porque, para esse caso em específico, caso aconteça, vocês criaram aí um tipo de restrição, falando que aquela atividade ela não pode começar antes dessa data que vocês especificaram, tá bom? Só para mostrar para vocês que se eu mudar a data das atividades que vem depois da atividade E, elas passam a fazer parte do caminho crítico. Isso porque elas estão aí terminando junto com a data final do meu projeto todo. Vocês devem estar se perguntando por que toda hora essa data aqui ela muda e nunca é essa data que muda. Isso é porque quando eu criei esse projeto, eu não estipulei uma data para término, mas eu estipulei uma data para poder iniciar. A gente já viu isso lá atrás, quando a gente falou sobre como criar projeto no Project Lib, né? Que ele abre aquela caixinha onde você fala se você quer que o seu projeto ele comece numa data específica ou ele termine numa data específica. Então, toda vez que eu mudar aqui, tipo, a duração das atividades, a minha data de término ela vai ser mudada também, mas nunca a data de início. Vocês poderiam fazer o oposto para o caso do projeto que vocês estão desenvolvendo. Ele não tem uma data para começar, mas ele tem uma data específica para terminar. E aí também é possível aplicar esse conceito de caminho crítico para um caso como esse, tá? Aí lembrando que não importa qual seja a duração das tarefas, se o projeto de vocês ele tem uma data específica para terminar, quando vocês forem colocando a atividade e a duração dela, ele não vai jogar essa data para frente, ele vai tentar trabalhar alocando as atividades sempre para trás da data de entrega do projeto final, tá bom? Falem comigo. Aqui nessa barra de atividades, a gente tem uma outra coluna que se chama Start Slack, que ela é bem parecida com o Livre Slack. A diferença é que ele vai te mostrar a quantidade de folgas que cada atividade tem em relação à data de início do projeto, tá? Então, vocês podem utilizar essas duas colunas para o projeto de vocês, tanto a Start Slack quanto a Livre Slack, com a diferença de que a Livre Slack vai ser em função da data de término e a Start Slack em função da data de início do seu projeto. James, como que você colocou essa coluna aí, Start Slack? Porque aqui travou a tela para mim, eu não consegui ver. Ó, clica com o botão direito em cima dessa primeira linha aqui. Sim. Vai em inserir coluna. Aí você vai ter esse campo aqui. Se você digitar só S, você já vai lá para baixo, vai ter a função Start Slack. E se você digitar L, ele vai te jogar lá para cima, você vai ter o Livre Slack. Tem algumas outras funções, mas a gente não vai falar sobre elas. Tá, e o Start Slack mostra as folgas de cada etapa? E o Start Slack, ele mostra as folgas em relação à data de início e o Livre Slack em relação à data de término do seu projeto. Tá. Beleza, obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal?
Vocês estão calados hoje, pode conversar. Não tem problema não. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, tem uma atividade para vocês entregarem no Classroom. É um Forms. Talvez vocês demorem um pouquinho mais para poder responder essa atividade. E eu dei um exercício onde vocês precisam me dizer qual que é o caminho crítico, quais são as folgas de cada um desses caminhos. E diferente do que eu coloquei aqui no slide, eu sacaneei um pouquinho vocês. Aqui a gente colocou em um diagrama e eu montei uma tabela, mas é justamente para vocês pensarem um pouquinho sobre caminho crítico, né? Tipo, tentar entender a relação entre as tarefas para poder pegar um pouquinho mais de prática para o caso de se depararem com uma situação como essa. Se vocês quiserem, vocês podem usar o Project Libre para poder estar montando o sequenciamento das tarefas e a relação entre elas e a duração. Isso pode facilitar na hora de vocês responderem o formulário, tá bom? A atividade não tá difícil, tá bem facinho, dá para vocês fazerem tranquilo. Acho que vocês vão levar aí uns 10 minutinhos, 15 no máximo, para poder responder. Então, não saiam da aula antes de entregar a atividade. A gente vai ficar aqui até às 7 e só está dispensado quem respondeu o formulário, hein? E eu vou estar checando. Mas de conceitos teóricos por hoje é isso. O que eu queria mostrar para vocês era mais como que funcionava o caminho crítico, o que era, e como identificar isso dentro do programa. Lembrando que para o programa vocês não precisam calcular isso na mão, ele já mostra para vocês, né? É muito mais algo relacionado à análise do que um monte de contas absurdas com integrais ou coisa do tipo, tá bom? Então, entre lá no Classroom, respondam a atividade. Quem responder está dispensado por hoje. Eu vou parar de gravar aqui.